E aí, meus amigos, vamos lá estudar agora o livro de Mateus, né? O capítulo 7. A gente vai dar uma olhadinha no capítulo 7. Tem muitas coisas interessantes que a gente pode aprender aqui. Então vamos lá. Mateus capítulo 7. Vamos ver o que nós temos de marcações aqui. Aqui, ó. Já marquei o título de laranja, né? Porque é um título muito interessante. Tem muita coisa boa pra gente aprender. E observe que tem muita coisa vermelha aqui, né? Como se Jesus estivesse nos ensinando alguma coisa. Vamos ver qual é o ensinamento de Jesus aqui nesses versículos, ó. O primeiro versículo já diz assim, ó. Não julgueis para não serem julgados. Por que Jesus está ensinando isso? Já está ensinando claramente que a gente não deve ficar julgando as pessoas, certo? Muita gente tem essa mania de ficar julgando a pessoa porque a pessoa tem tatuagem, a pessoa está se vestindo de uma forma, e as pessoas criticam com muita coisa, né? Então Jesus está nos ensinando, não julgueis para não serem julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente tirar o argueiro do teu olho. Muita coisa interessante aqui, né? Jesus está nos ensinando. Dizendo que a gente muitas vezes fica apontando, né, o defeito de outra pessoa, e a gente tem outro defeito talvez mais grave do que o dele, e a gente fica acusando e julgando a pessoa. Certo? E isso é o que Jesus está nos ensinando, que a gente não pode fazer de jeito nenhum. Ficar julgando as pessoas, certo? Então, esse é o ensinamento de Jesus. Vamos ver aqui. Esse aqui eu não marquei o título, né? Eu não entendo muito bem esse versículo aqui. Não deis aos cães o que é santo, nem lançais entre os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-vos e vos dilacerem, certo? Então eu não entendi muito bem, nem marquei isso aqui. Mas isso aqui a gente entendeu. Ó, diz assim, ó, Jesus incita a orar. Aí diz assim, ó, pede e dá-se-vos-ás. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abri-se-lhe-á. Se você busca a verdade, você vai encontrar a verdade. Certo? Se você bate numa porta, a porta vai se abrir, certo? Então, se você está à busca de uma verdade absoluta, existe a verdade que está na palavra de Deus, que tem muita coisa para nos ensinar na Bíblia. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhes pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhes pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Então, temos que pedir boas coisas, certo? Só que essas boas coisas têm que ser da vontade de Deus, certo? Boas coisas, às vezes a gente acha que é boas coisas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, às vezes, não é boa coisa. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, irmãos, se a gente quer que as pessoas façam o bem para a gente tem que fazer para elas também. Jesus está falando, tudo que a gente quer que os homens façam com a gente tem que fazer com eles também, certo? Então vamos lá, as duas estradas. Entrai pela porta estreita, largo e apertado e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Certo? Já destaquei essa parte, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Ou seja, para ir para a vida eterna, para o céu, não tem nada fácil, né? É muito difícil, a gente passa por muito tipo de provação. E o que Jesus sempre incentiva é não desistir, certo? Dessa caminhada. Então vamos lá. Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Isso aqui Jesus já deixou claramente, né? Para a gente ter muito cuidado com os falsos profetas, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo hoje. Tem que ter muito cuidado com os falsos profetas. E como que a gente sabe, conhece um profeta? Se ele é um profeta de Deus ou não? Jesus explica aqui, ó.
Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Pelo fruto desses profetas a gente conhece se é um profeta de Deus ou não. Porque muitas vezes a pessoa diz que é um profeta, está lá na frente, e por trás está enganando os irmãos, pedem dinheiro, né, para o povo, e diz que está abençoando o povo, e por trás está usando o dinheiro e comprando carro e casas e não está fazendo nada de certo que a palavra de Deus ensina, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Então, meu amigo, se é um profeta que não é um profeta de Deus, os frutos dele não são bons, certo? Vamos lá. Aqui versículo 18 diz assim, ó: não pode a árvore boa, ou uma pessoa boa, né, produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Isso não existe, né? A pessoa que já está com a vida no mundo, que gosta de fazer maldade, você não vai ver ele fazendo coisa boa. Se o ritmo dele é fazer maldade, você não vai ver ele fazendo coisas boas, a não ser que ele seja transformado. Aí sim ele pode fazer coisas boas. Mas enquanto ele está lá no mundo, que ele gosta daquela vida, não quer largar aquela vida, os frutos dele vão ser maus pro resto da vida. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, certo? Então, você tem que ser uma árvore que produz bons frutos. E que frutos são esses aqui que está falando? Conhece aquele versículo que fala do... É porque eu não marquei aqui, né? Os frutos, o fruto do Espírito é mansidão, amor, domínio próprio, né? Então, esses são os frutos que Deus espera do seu povo, né? Temos que ser árvores que produzem bons frutos. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aí aqui que entra a parte interessante. Lembrando que Jesus falou dos falsos profetas, né? Aí o que ele diz aqui, ó? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, quem vai entrar no céu é aquele que faz a vontade de quem? Aqui é Jesus que está falando, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, é lá no céu. Mas quem que vai entrar no reino do céu? Que a Bíblia, que o próprio Jesus falou. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o povo seja obediente aos seus mandamentos. Isso está claramente escrito na Bíblia, né? Que devemos guardar os mandamentos de Deus. Então, queremos ir para o céu? Temos que guardar os mandamentos de Deus. Temos que fazer a vontade de Deus. Aqueles que não fazem a vontade de Deus, como é que vai para o céu? Né? E aqui quem está falando é Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí o que Jesus fala aqui, ó, versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Lembrando que Jesus falou aqui o quê? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, se a pessoa faz milagre, não é a vontade de Deus? Se a pessoa expulsa o demônio, não é a vontade de Deus? Então, por que Jesus está falando isso aqui? Dizendo, então lhes dirá explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Certo? Então, esse tipo de gente aqui, mesmo fazendo esse tipo de coisa, expulsando demônios, fazendo milagres, o próprio Jesus falou que, ó, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Fazer o que não é a vontade de Deus, né? Desobedecer os mandamentos de Deus, viver em vida pecaminosa, não quer largar os pecados de jeito nenhum, quer continuar naquela vida. Então, Jesus vai falar, infelizmente, isso aqui para pessoas que vão estar, que diz que expulsaram o demônio, que fizeram milagres, e lembrando que Satanás também fazia milagres, certo? Fazia os seus sinais. Por isso que a gente viu lá no livro de Êxodo, né? As magias lá que os magos faziam, usadas por Satanás, né? As feitiçarias. Então, hoje em dia os falsos profetas fazem sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem falou isso foi Jesus. Então ele vai fazer de tudo para enganar, ainda mais que estamos vivendo nos últimos dias. Satanás vai fazer o maior esforço para enganar a maioria, o maior número de pessoas possível.
Então, irmãos, que entendamos muito claro que nem todo aquele que usa o nome de Deus, nem todo aquele que prega a Bíblia, nem todo aquele que faz um monte de coisa aí na igreja, o próprio Jesus falou que não vai entrar no céu. Por quê? Ele explica. Os que praticam a iniquidade, certo? Esse é o grupo de pessoas que não vai entrar lá. E Jesus falou que os que vão entrar são aqueles que, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E a vontade de Deus é que a gente obedeça a Ele e os seus mandamentos. Que os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O fim do Sermão do Monte, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Certo, irmãos? Então edifique a sua casa sobre a rocha, que a rocha é Jesus, e mesmo que venham os problemas da vida, você não será abalado, porque você tem alguém que te ajuda, que está com você o tempo todo. Mesmo que morra uma pessoa da família, mesmo que morra uma pessoa mais próxima da família, se você estiver apegado a Jesus, mesmo com tudo esse abalo todo, você tem alguém para te ajudar, para te dar força, que é Jesus Cristo. Certo, irmãos? Então, espero ter ajudado vocês aí mais um pouco de conhecimento da palavra de Deus. Vai deixando um joinha aí para incentivar a gente a fazer mais outros vídeos também. E é isso aí. Você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilhe os vídeos também para outras pessoas também conhecerem esse conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.